Doutor Eduardo, primeiramente quero lhe agradecer e dar suas boas-vindas aqui aos nossos internautas. Boa tarde, meu amigo Nilton César, uma pessoa que eu tenho um grande carinho. Obrigado pelo convite, obrigado mesmo, de coração. Boa tarde também ao meu amigo Pedro Felipe, né, que às vezes na intimidade eu chamo de Pedrinho, né. Muito obrigado pelo convite e estamos aqui para bater um papo, um pouquinho nervoso. Peço desculpa por ter chegado em cima da hora. Sim. Que estava em um compromisso profissional. Sim. Estamos aqui para bater um papo. Sempre bom, como tu disse, jogar a conversa fora. Exatamente, para poder relaxar. Conversa produtiva, né? Conversa produtiva. É verdade, porque se ficar muito tenso aí não sai, né? Mas muito bem, pessoal, para o internauta entender, quem estava nos acompanhando no programa passado, repercutiu muito esse tema da BRK aqui no programa. A gente até colocou o líder comunitário Roberval aqui no ar, outras pessoas também, o Márcio Calvé participou também, indignado. As pessoas vão lá e não resolvem, vai e volta, tipo ioiô na BRK. E a gente, devido à corrida, mas nessa próxima semana, depois do carnaval, vamos tentar localizar, falar com a assessoria de imprensa da BRK, se eles têm algum posicionamento, né? Um bom jornalismo é esse. A gente já ouviu aqui as pessoas que consomem o produto da BRK. Hoje vamos conversar com o doutor Eduardo para a gente entender um pouquinho a questão jurídica. Ele também está nesse processo, vai explicar para a gente, e queremos ouvir também a BRK, se eles têm uma nota para a gente ler no próximo programa, porque realmente esse assunto tá rendendo muito mesmo, né? Doutor Eduardo, explicar um pouquinho, né, assim, porque muita gente fala, porque era a Odebrecht, né, depois o BRK, uma multinacional, e é meio complicado. Eu queria que você explicasse pro internauta, né, e principalmente quem se acha lesado, qual é a necessidade das pessoas compreender o seu direito. Sim, boa pergunta. Eu costumo dizer que nesse país as coisas para o pobre não estão à disposição. Informações simples que poderiam ser passadas no dia a dia não são passadas. Por exemplo, temos uma lei que é super importante no nosso dia a dia, além da Constituição, além do próprio Código Civil. Então só fala da Constituição. Que é o Código de Defesa do Consumidor. Sim, muito bom. Né? Então, o que você fala do Código de Defesa do Consumidor o que as pessoas sabem é muito vago. Eu tenho direito à troca, eu tenho direito a comprar outro produto se o produto não tiver com valor. Isso diz que me disse. Não há uma educação ao longo das nossas vidas sobre quais são os nossos direitos básicos enquanto consumidor. A história aí da BRK, como todos nós sabemos, é uma história já batida e rebatida. Há cerca de 6, 7 anos atrás, eu não me recordo agora, no governo do professor Josemar, houve, né, a mudança de concessão de fornecimento de água e recolhimento de esgoto de Passo. Era a CAEMA, uma estatal, uma empresa do Estado, passou para a então Odebrecht, né, que depois foi sucedida. E aí eu confesso, não sei se houve a compra, se houve fusão, não sei. Nasceu a BRK, né? Veio a BRK, que atua aqui no Maranhão, nesse eixo Ribamar-Passo do Lumiar, e em outros estados, São Paulo, enfim, em outras cidades, país afora. Este contrato de concessão, que é gerido por um consórcio, que a cada 2 anos o prefeito da cidade de Ribamar e o prefeito de Passo alternam, né? Ele foi assinado esse consórcio com a BRK por 35 anos. Não 30, como o pessoal fala, não, 35. São 35 anos. E lá neste contrato tem deveres, tem direitos, tem deveres. Uma das metas desse contrato era que a empresa, ao longo de um certo período, fornecesse o produto para todos os imóveis nessa região, bem como trabalhar essa questão do recolhimento do esgoto. Mas o que a BRK, Odebrecht, agora BRK, vamos falar em BRK, fez? Primeiro ponto, realmente levou a água. Tem um amigo, inclusive colega advogado, disse: Eduardo, eu sou nascido e criado no Maiobão, eu sou da época de acordar de madrugada, Pedrinho deve confirmar isso, de madrugada para encher. Hoje tem água. Sim. Em todo Maiobão não falta água. Colocou, aonde eu moro mesmo,
né? A gente recebia água de um poço do Quatrac, colocou a instalação, os canos azuis, aí todo mundo viu, mas colocou hidrômetro em tudo quanto foi residência. E esses hidrômetros, que dizem são auferidos pelo Inmetro, passaram a calcular um valor que para a BRK seria o efetivamente consumido, né? Então, por exemplo, eu vou falar da minha casa, da minha casinha. Na minha casinha nós pagávamos 28, passou para 35, aí veio o Procidade, que é o nome do consórcio, sim, passou para 40 e pouco. Quando chegou essa bendita Odebrecht BRK, a nossa conta explodiu. Hoje a gente paga 230 e tantos reais, em média, de água. Isso causa indignação na população. Sim. Até porque é estranho, né, doutor? Que um aumento elevado, né? É estranho demais. Porém, essa parte técnica, por que chegou a isso, eu não queria entrar. Eu queria entrar justamente na parte em que a BRK deixa de explicar isso para a população de uma forma clara. Sim. Inclusive conversar com a imprensa, né? Porque veja bem, 1 metro cúbico é 1000 litros d'água. Não entra na minha cabeça que uma casa, um dos inúmeros casos que nós temos lá no escritório, uma senhora com a filha, a senhora viúva, mora com a filha sai para trabalhar, a neta vai para a escola, se consome 12 mil litros ao mês. Não, sabe, essa parte estranho, técnica, sim, é que a BRK deveria explicar para a população. Outra coisa, por que nas nossas casas, e aí somente tem a questão de esgoto, tem esgoto somente nos conjuntos residenciais, para início de conversa. Sim. Na maioria dos bairros, vamos falar de Pasto Lumiar, não tem rede de esgoto. Exemplo, avenida principal do Morada Nova 1, onde eu resido. Lá não tem esgoto. Mas eles cobram. E o contrato diz que deve ser feito esgoto. Aliás, eu já fiz um desafio para a BRK e já fiz essa pergunta a uma proposta em audiência e disse: eu gostaria que a senhora me indicasse uma rua em que a BRK fez 100 metros de esgoto. 100 metros de rede de esgoto, 100 metros de rede para canalização de águas pluviais. Porque eu no meu escritório eu pago o que eu pago de água, eu pago de esgoto. Doutor Eduardo, aí que porque esse contrato, que é um contrato que acho que a maioria da população não conhece, não tem noção, ou está disponível e às vezes não tem como acessar. Tinha esse compromisso de quando ela assumisse o município, não somente levar água, mas levar o tratamento de esgoto, porque eu acho que do saneamento básico tem que ter tanto saneamento como a água. Né? Mas aí eu vou aqui para discutir isso aqui. Eu vou repetir um ditado que minha avó, saudosa avó, dizia: pau que nasce torto, morre torto, até a cinza sai torta. Sim. Onde está o erro da história da divulgação do contrato? Sim. Para que houvesse a contratação pelo ente público, pelo município dessa empresa, deveria ter o quê? Audiências públicas. Pergunta aos nossos amigos que estão nos ouvindo. Quem aqui ouviu falar de audiência pública para a nova concessão, para a concessão do serviço de água e esgoto para uma empresa privada? Na época que isso foi feito. Ninguém. Então foi feito as coisas às coxas. E aliás, foi até alvo de aproveitamento político. Quem não lembra aí, vou tirar a BRK. Sim, a balela, a Odebrecht, a balela, vou tirar a Odebrecht, e quando sumiu viu que o negócio era mais embaixo. Então o que acontece? Não houve isso aqui foi praticamente, tá aqui, ó. É assim, pronto, acabou. E hoje a gente sofre não só com péssimo serviço, cobranças abusivas. Eles chegam na sua casa agora, eu quero até dar um alerta a quem está ouvindo, agora chegam numa casa aleatoriamente, viemos trocar o hidrômetro. Tenho ações desse tipo. E doutor, só lhe cortando rapidamente, porque você acabou de tocar no ponto que é importante a gente frisar aqui, e aí como você é advogado, entende mais do que a gente aqui, só para explicar, existe... Eu vou fazer aqui com uma forma de comparação. Por exemplo, a polícia, para ela chegar na sua casa, ela tem que ter um mandado para fazer qualquer tipo de situação. A BRK, para fazer a troca, por exemplo, de um hidrômetro desse, ela precisa de uma autorização ou ela precisa comunicar ao cliente que ela vai... O ideal é que ao chegar na minha casa, toque, por não quem é, somos da BRK Ambiental, viemos fazer um serviço, o senhor autoriza? Porque,
invade, de certa forma, Sim. o direito de propriedade. Sim, sim. Eu não posso estar na minha casa como tem acontecido, e o que eu estou falando aqui, a maioria eu tenho em autos de processo, Sim. que a pessoa se espanta, tem uma equipe quebrando a minha calçada. Sem comunicar. Diz assim, não, a gente veio trocar o hidrômetro porque é regra da empresa e venceu a perícia, Essa é a validade. o metro. Sim. Aí a pessoa, a família, estava pagando 150 de água, que já é um absurdo, Sim. foi para 270, 280. Aí outro absurdo, a falta de intermediação e diálogo. Aqui pertinho tem a loja da BRK. Não, aqui a senhora parcela. Ou seja, a correção é você parcela ou então corta o teu fornecimento de água. E o mais absurdo ainda, por incrível que pareça, nós conseguimos liminares. Determina a BRK que se abstenha do corte ou efetue de forma imediata o religamento. A liminar chega antes da publicação. Você vem aqui, levam 3, 4, 5 dias para cumprir uma liminar. Entendeu? Então, assim, é uma empresa que hoje trata o cidadão luminense e o cidadão ribamarense do jeito que eles bem entendem. Sim. Não respeita. E o que a gente conversou antes sobre o que me trouxe aqui, a falha na prestação de serviço. Sim. Está lá no Código de Defesa do Consumidor. As empresas públicas têm que prestar serviço de qualidade. A gente está com um conjunto inteiro, salvo engano, com 3 mil famílias, não me recordo agora, que ficou 8 dias sem água. E eles negaram isso através de nota, falando que foram 5 dias, 4 dias, na verdade não foi, né? Tem os vídeos, tem muitas informações. E quando chega a água, água barrenta, Sim. água amarela, um recolhimento de esgoto ineficaz. Me apontem, dona BRK. Eu digo onde tem. Uma ETE, uma estação de tratamento de esgoto, Sim. que foi feito por uma empresa privada, ainda na época da KM, e vocês assumiram. Eu digo até o endereço, o CEP tudinho bonitinho. Até porque eu tenho clientes lá nesse endereço que hoje estão incomodados com mau cheiro. Seu apartamento de 250 mil hoje não vale nem 50. Mas me apontem, passo aonde temos uma estação de tratamento de esgoto. Temos tratamento. Se tiver, me digam, não, Eduardo, você está errado, você está sendo leviano, você está sendo... A gente tem um problema sério chamado Labelle Park. Sim, é outro problema ali. Aquilo ali está tudo estourado, esgoto estourado, água suja, casas que recebem esgoto. Lógico, tem ali um problema sério estrutural, ali é um problema que eu acredito que a prefeitura só ela não vai resolver. Mas a BRK tem que fazer o papel dela e tem muito dinheiro para isso. Não, e Eduardo, é bom que eu, conversando sobre esse assunto com autoridades e tal, dizendo o seguinte, que não, porque a BRK, você chega para conversar com eles, eles entregam muito mais do que antes era, né? Então eles usam esse argumento, né, para justificar muitas das vezes também esse má serviço, né? É que você está colocando, né? O fato de antigamente você carregava a lata d'água na cabeça, até a música, né? E acordava de madrugada. E hoje você tem água todo dia. O problema não é esse. O problema é que você tem que prestar um serviço do começo, meio e fim. E a gente vê, por exemplo, o tratamento. Que a Equatorial tem seus equívocos, mas o tratamento, o diálogo, lá também tu deve ter processo contra a Equatorial, sim, mas o tratamento é diferente, pelo menos lá existem outros mecanismos, outras formas, talvez não agrade 100%, mas assim, a gente não vê essa luz na BRK, a gente vê se parece uma má vontade da empresa e não sentar com o seu cliente, aquele que todo mês paga a sua conta, né, em dias. Mas vocês querem um exemplo de como falta um respeito da empresa com o consumidor? Vou contar uma historinha. Pode contar. Certo dia o cidadão vai saindo de casa, olha para a calçada, vê a água limpa saindo do cano. Sim. Que não tem esgoto. O cano que vem do banho cai na rua. Ele viu a água limpa. Tô saindo de casa, não tem ninguém tomando banho. Verificou, isso é um vazamento. Fecha a torneira central. Uhum. Dona BRK, por favor, aqui no meu imóvel, rua tal, endereço tal, tá um vazamento. A BRK vai, ela verifica do hidrômetro a interligação do imóvel. Beleza. Da interligação do imóvel para dentro, tem um equipamento chamado ofômetro, é uma coisa assim. Sim. Depois eu até passo o nome correto para vocês.
peço desculpas. Ah, não, ó, a gente aqui fora não tem. Quebrou a calçada, viu? Beleza, não tem. Quando é que você pode trazer equipamento? Amanhã, volta no dia seguinte. A água está fechada. Só abriu para tomar banho. Veio com o alfômetro, não achamos um vazamento. O cidadão chama um pedreiro experiente, acha o vazamento debaixo da caixa de gordura. Resolve o vazamento e informa a BRK. Tinha um vazamento, foi resolvido. 2 dias depois dessa confusão todinha, chega uma conta na casa do cidadão com R$ 963 de débito referente a recuperação de crédito, pois a BRK entendeu que, considerando o aumento naqueles 2 dias, há 6 meses atrás, então, sempre existe um gato, então vamos recuperar para os 6 meses atrás. Absurdo. Você liga para a BRK. A explicação é essa, não, porque a BRK entende que houve uma ligação clandestina e está recuperando. Você move o judiciário. Olha só a dor de cabeça do cidadão que estava saindo para trabalhar e descobriu um vazamento. Sim. Chega no judiciário, na audiência, não, sem problema, a gente aqui refatura, paga a conta do mês, porque entendemos que naquele dia houve um vazamento. Você movimentar o judiciário, que já tem N processos. Sim. A gente que vive com isso sabe a dificuldade que é movimentar o judiciário. Por uma falta de um atendimento eficaz. Ora, você avisou a empresa. Você fechou. Então, sinal que o hidrômetro... Não está valendo, né? Tem alguma coisa, né? E aonde é que a gente reclama isso? Essa falta de tratamento, que eu oriento a vocês. ana.gov.br, que é a Agência Nacional de Águas. Porque enquanto mais reclamações tiverem, alguém um momento vai dizer, não, peraí, calma, chega, tá demais. Sim. O Maiobão Pedrinho sabe disso, o Maiobão inteiro reclamou da BRK. Sim. No início. Como eu falei ainda há pouco. E continua, né, doutor? Continua. Serviu de plataforma política. Aí tu falou, tenho água, beleza. Mas eu pagava 30, estou pagando 300. Muitas das vezes por esse tipo de serviço mal prestado que gera esses problemas, né? Na conta aí, tipo, eles não querem sair perdendo, né? A coação, faz acordo se não corta, e quem vive sem água. Sim, e o detalhe importante, já eu abro a palavra para Pedro Felipe, eu queria trazer um outro problema, né? Que é o ar. Aquele maldito ar, inclusive o pessoal compra até um aparelho que diz que aí o pessoal diz que é crime usar esse equipamento, porque você está, não vou dizer que é gato, né? Não sei como violando, né? Sim. Violando, né? Transgredindo, porque você, quando você coloca aquele aparelho lá, você não está fazendo o consumo correto. Eu queria te perguntar, doutor Eduardo, só que o detalhe é o seguinte, o cliente não está sendo lesado quando vem aquele ar, que ele não banha com ar, né? Então aquele ar vai para onde? Não tenha dúvida, porque o que acontece? Que é uma das grandes revoltas da população. É a leitura, né? A leitura do ar. Se você faz uma leitura, exemplo redondo, esse mês eu consumi 3 metros cúbicos, 3 mil metros, 3 litros d'água, perdão, 3 mil litros d'água. Se passar ar, esses 3 mil vai virar 6, virar 9. Entendi. Então as pessoas usam esse TAPS na sua propriedade, após a interligação, para tentar diminuir. Após a interligação. Aqui, muita gente, aquela chave da rua, né, a torneira, ela fica assim aberta. Se você passar aqui, meu pai mora aqui próximo, estou daqui para casa dele, tu vai olhando, todo mundo está com a chave assim virada. Sim. Porque se está todo mundo trabalhando, tem mais força na rua, não tem ninguém em casa, a água vem mais. Sim, sim. Entendeu? Então as pessoas saem e diminuem. Sim. Mas só que ela fica forçando. E aquilo vai girando. Tá? Isso, Eduardo, tu é técnico para falar isso? Não. Mas é evidente como é que na casa do meu pai mora uma pessoa. Sim. Tá? Aí você chega lá, tá girando? Como assim? Está tudo fechado. Então, são pequenos questionamentos que nós, consumidores, fazemos todo dia, e muitas das vezes chega o judiciário, não, a gente faz aqui um acordo, vamos refaturar pela taxa mínima, mas se torna muito mais do que um aborrecimento diário.
a questão da BRK. Então é necessário, eu digo a todo mundo, reclamem. Entre no site da BRK, faça sua reclamação à é um Agência documento Nacional que fica registrado ali, né? de Águas, e sempre que tiverem seus direitos violados, seja por consumo, aumento exacerbado, aumento de um mês para outro, procurem os órgãos, o PROCON, o Poder Judiciário, para reaver seus direitos. Certo. Posso? Pode, fica à vontade. Vamos lá. Doutor Eduardo, eu vou pegar aqui um gancho, até eu acho que mais político do que questão do próprio consumidor, porque é o seguinte... Quer me arrumar processo? Não, que isso? Não, aí você fica à vontade até para responder ou não. Tô brincando, tô brincando. É bom que a rádio já tem advogado aqui, né? Mas brincadeiras à parte, doutor, porque, como você bem falou no começo da sua fala aqui, e foi muito feliz, porque a BRK ela não chegou aqui de qualquer jeito. Não caiu de paraquedas. Ela chegou aqui, houve uma questão de concessão, que foi ainda na gestão anterior do prefeito Josemar, depois disso já teve o Dutra e agora tem a prefeita Paula. A pergunta que eu lhe falo, e aí já abarcando também o município de São José de Ribamar, que na época acho que era o Dr. Luiz Fernando, não sei se era o prefeito de lá na época, né, mas se não for a gente pede logo desculpas aqui. Mas era Gil Coutrin, né? Então está feita aqui a correção. Né? Na época era o prefeito Gil Coutrin. E a pergunta que ele fala é bem simples. O que, por exemplo, a atual gestão pode fazer? Porque aí é uma questão que não afeta só a questão, vamos dizer, do cliente em si. Né? O que poderia ser feito? Até aí a gente provoca também, por exemplo, o Ministério Público, talvez, a própria Câmara Municipal de Passo do Mestre São José de Ribamar. Inclusive, lá em São José de Ribamar, houve a abertura de uma CPI, a gente não ouviu mais falar no que aconteceu, que fim levou. Eu gostaria de perguntar para o senhor exatamente isso. O que a gente pode fazer nesse sentido? O que a gente pode esperar, na verdade, dessas autoridades? Se tem alguma coisa que eles possam fazer, né? Olha, Pedrinho, eu hoje de manhã, eu conversando com um amigo nosso em comum sobre essa questão aí da ambulância, Sim. que eu tenho uma opinião, eu disse assim, graças a Deus, hoje eu desoplei desses grupos. Sim. Que a gente fala, às vezes a gente quer desabafar e quer fazer uma crítica, seja ela construtiva, acaba, porque tu tá fora, Sim. Tá querendo uma boquinha, e ninguém aqui gosta muito de ouvir a crítica. Sim. Né? A gente viu isso, tu me acompanhou aí no governo aí do senhor Dutra. Sim. A nossa atuação, e o que eu ganhei foi processo. Sim. Né? Graças a Deus ganhei todos. Sim. Falo isso com muito orgulho, sem arrogância, mas com muito orgulho pela minha atuação. Sim. O que acontece? O que eu vejo é que o poder público municipal, aqui em Passo, Sim. tá nem aí. Tá nem aí. Vamos ser sinceros. Tu achas mesmo que algum vereador que ganha o salário que ganha, que produz quase zero, com suas raríssimas exceções, Sim. temos bons vereadores? Temos, eu posso citar 2, 3 no máximo. Está preocupado se aquele cidadão que ele diz que é minha liderança está com a conta prestes a cortar porque está pagando R$300 de água? Está preocupado com a conta de água da sua própria casa? Está preocupado se quebrou um vazamento, manda consertar? Não estão. Se estivessem realmente preocupados com essa situação, fariam o que estão fazendo em Ribamar. Sim, pelo menos tentaram, né, lá, né? Tentar uma CPI, audiência pública, vamos chamar tinha um comitê, salvo engano, um comitê de gestor de águas aqui. Sim. Né? Vamos provocar, já que é um consórcio, né? Para a gente aqui não cantar num tom e Ribamar cantar em outro, Sim. Vamos provocar a Assembleia, chamar essa discussão. Pelo Exatamente. contrário, tem muita gente aqui torcendo pelo pior melhor, quanto pior melhor. Quando veio para cá um deputado pedir uma audiência pública, o que fizeram com o deputado? Quer se aparecer, quer voto, quer não sei o quê. Aqui se respira, Pastor Lumiar, se respira 24 horas de eleições. Sim. E a gente acaba Mas não é política, né, doutor? É não, eleição mesmo. Política zero. Se discute eleições, se discute quem eu vou estar apoiando, o que eu quero, né? E o povo que se dane. Sim. Então o ideal, aí eu estou saindo já sair completamente do direito político, o ideal seria audiências públicas
com o Ministério Público, né? Que envolve todo mundo, né, no caso. Com o PROCON, que é um órgão atuante, com o próprio Poder Judiciário, com a Ordem dos Advogados do Brasil e com a sociedade civil. Agora, entrando nessa conversa de vocês, e a gente sabe, por exemplo, eu não é que eu seja contra privatizações, né? Eu sou de uma outra escola, mas eu vejo com muita ressalva as privatizações. Eu acho que se algum órgão está dando prejuízo, ele é peso para o Estado, mas como o doutor Eduardo falou, vamos fazer a discussão. O sistema de água é ruim, quando o doutor Eduardo fala, né, da questão de que o cara botava lata d'água na cabeça, olha, tem esses problemas em São Luís até hoje. Sim, agora sim. que deu uma melhorada, vamos ser justos também, Deu. do governo do Estado, deu uma melhorada, principalmente no centro, aquela coisa toda. Porque, infelizmente, tudo tem um ser humano de má índole, né? Tem um cara que, por exemplo, lá ali na região da Sarney Costa, Pedro Felipe, fizeram um poço lá quando começou a comunidade. Aí, as áreas mais afastadas, os caras começaram a comprar áreas grandes, né? Pular, calma as câmeras. Pular. Virar meme. Isso aí eu não quero. E é brincadeira. E aí o que acontece? Doutor Eduardo e Pedro e internautas. Os caras começaram a fazer piscinas. Então, assim, o poço atendia todo mundo, era água em abundância. Lá começaram a fazer as piscinas, né? Os caras começaram a comprar áreas grandes, começaram a fazer suas piscinas. Resumindo, o povo que morava mais na parte baixa não tinha mais água. Agora fizeram outro poço e novamente voltou a água. Então, assim, é um descontrole total. E a gente sabe que saneamento básico, a gente daria outro programa aqui, saneamento básico é uma coisa muito séria no Brasil. Sim. Então, muitas pessoas no Brasil, neste momento, não têm esgoto tratado e não tem água de qualidade, haja vista a terra Yanomami lá, até a água que eles tinham, que era boa, que Deus deu para ele, a natureza, o pessoal do garimpo, né? Que já faturaram não sei quantos bilhões, né? A Polícia Federal está descobrindo agora, vou falar disso na segunda hora do programa. Água contaminada, contaminaram a água onde tinha peixe, onde tinha não sei o que nós aqui um dia já comemos um peixe do rio. Sabe? Então, assim, e aí o que acontece? As pessoas querem com essa ideia, não sei se o doutor Eduardo aqui é liberal na economia, não sei como é que ele pensa, mas assim, o cara, vamos vender a Eletrobras, vamos vender a Petrobras, vamos vender tudo porque é Estado mínimo. Mas aí a gente esquece de uma coisa, que o Brasil não é a Noruega, que é deste tamanho. Tu pode vender lá uma companhia de energia que não vai afetar porque é uniforme. Lá todo espaço dá lucro, porque lá não tem uma Amazônia, lá não tem os rincões do sertão, sabe? Assim, essa diversidade brasileira que eu acho que a gente tem que ter cuidado quando fala em privatizar, por exemplo, questão de companhia de água. Claro que a gente sabe que a iniciativa privada, ela vai lá, bota muito dinheiro, mas aonde ela bota e como ela bota? Onde bota não tem lucro. Exatamente. A questão, a gente, é bom porque o bate-papo é isso, né? Legal. Pois é. A questão dos Correios. Vamos privatizar os Correios. Beleza, vamos privatizar os Correios. Mas será que os Correios vão entregar uma carta que eu mandar pro meu parente que mora lá em Fortuna? Fortuna, no Maranhão, tá? No interior. Porque né? toda cidadezinha no interior tem um quê? Uma agência dos Correios. Tem um ponto dos Correios. Né? As pessoas, eu trabalho numa cidade aqui da região do Munim, que você passa de manhã, tá as pessoas indo lá buscar suas cartas, ver se o cartão chegou. O cartão do Bolsa Família. No FedEx é outro, mas vamos lá. A FedEx iria manter essas agências? Sim. Ou ia acontecer o que está acontecendo hoje, por exemplo, aconteceu com o Banco do Estado do Maranhão? Pois é, um bom exemplo que você dá. Entendeu? Um bom exemplo. O BEM, após a privatização, fechou suas agências ao longo desses anos todos. A região do Munim, que é uma... E tinha em todo o estado, eu acho, né? O Banco do Estado. A região do Munim. A gente tem um Banco do Brasil, olha só que absurdo, um Banco do Brasil, né, que pegou a função aí do Banco do Estado, na maioria dos municípios, como órgão pagador, que atende Rosário, Cachoeira, Presidente Juscelino, Axixá, Morros, Icatu e Morro Juscelino, Axixá, Presidente Juscelino e Bacabeira.
Fica sobrecarregado. Vai né? subindo, né? Quando antigamente o Banco do Estado mantinha um posto lá, que o cidadão o aposentado ia lá receber. Quer dizer, esse é o maior exemplo da privatização que tu está falando, e aí eu vejo a privatização, como social-democrata que sou, com suas ressalvas. Eu acho que tem certos serviços que, não, esse aqui da água, não é, eu fui contra na época, que eu acho que a gente tem que lutar por uma companhia de água e esgoto. Modernizar, né? Você cobrar eficiência. Cobra eficiência, entendeu? Cobra mais eficiência. Alguém me explica por que com a Caima não dava água 24 horas e com a BRK dá? Alguém pode... Por que? Mas aqui não era Caima, aqui era... Não, foi Caema. Já foi Caema. Foi Caema, foi Procidade e depois foi... Desculpa. Foi a privatização. No caso, a companhia municipal era só mais na zona rural, né? O SAI na zona rural, que praticamente também daqui é um órgão morto. Porque a BRK está no contrato da BRK. Tem a nossa paróquia principal. Sim. Sim, inclusive, eu advogo um processo lá da paróquia, da Odebrecht, contra a BRK, porque eles colocaram um relógio e estão cobrando do salão que fica do outro lado que nunca teve água. Para vocês verem um nível de loucura, de descontrole, de falta de responsabilidade com os cidadãos fluminenses. Então, assim, eu sou contra a privatização desses pontos, por causa desses pontos. A gente não tem um serviço de qualidade. Se tivesse para a telefonia foi perfeita. Só de um lado, né? Aspas, né? Perfeita aspas. Todo mundo tem celular, mas não tem todo mundo tem uma internet de qualidade. Dos melhores. Mas democratizou a comunicação. Entendeu? E também a gente tem que ver essa questão da privatização da comunicação, tem que cobrar dos órgãos que regulam, né? Porque também tem esse problema no Brasil. Você tem as agências que, se você for ver qual é a empresa privada que mais tem reclamação, era a Oi, era a Vivo, né, do que a agência da área tinha que fiscalizar, porque essa agência fiscaliza a qualidade, né, do serviço, né? E a gente sabe que na questão da água tem vários comitês, né, doutor Eduardo? Tem várias, tem as agências, isso é uma discussão nacional, uma discussão porque a água envolve muito qualidade de vida do ser humano. Nós perdemos ontem, inclusive foi matéria ontem no Jornal Nacional, que nós estamos perdendo em torno de 25% da nossa água. Sim. Entendeu? Você falou do mercúrio. Do rio ainda agora. E não é qualquer rio, né? Eu tomei banho no Rio Paciência. Entendeu? Esse rio que hoje atrapalha nossas vidas quando chove, porque foi assoreado, né? Aqui a gente não tem um programa de limpeza dos rios. Também, né? A BRK não se comunica com a Caema. São Paciência, Calhau, Engaúra, enfim, os rios que cortam São Luís estão todos assoreados, todos sujos, todos recebendo esgoto. Entendeu? Sim. E peraí, cadê o contrato? Né? Como eu falei, cadê o tratamento de esgoto que nós temos em Passo Lumiar? Aí, Felipe, respondendo a tua pergunta, sim, quem é o vereador? Hoje temos vereadores bons, eu vou deixar bem claro isso. Tem uns aí que não servem para nada. Só para mim... Só para receber um salário. Não, para mim aí são zero à esquerda. Em off eu apresento minha lista. Mas a gente tem vereador bom que poderia chamar essa discussão. O cumprimento do contrato, chamar a dona prefeita, a senhora Paula Azevedo, ou Paula da Pindoba, não sei como ela gosta de ser chamada, sim, e seus secretariados, a essa discussão. É necessário. Sim. E doutor Eduardo, outra coisa... Só o nosso tempo aqui, o nosso diretor está dizendo que está na hora de ir embora. Está na hora de ir embora. Mas eu vou deixar mais uma palavra. Mais uma pergunta para você, Pedro. Eu não sei se é o que eu quero questionar aqui para fechar, que é a situação do Morada do Bosque. Eu queria falar sobre essa questão do baixa renda, esses residenciais, eu queria tocar nesse assunto. Sim. Não sei se é isso que você vai tocar, mas... É mais ou menos nesse então sentido. Então fica à vontade. Da ambulância? Não é da ambulância. Isso aí. É só dessa questão ainda da BRK, falando da questão da BRK, por exemplo. Só em termos de comparação, eu queria até uma opinião, né, mais uma opinião mesmo. Porque, por exemplo, a Equatorial, que fornece energia, né, que é essa parte de energia, por exemplo, ela tem alguns projetos sociais, né, às vezes ela, em contrapartida ao serviço que presta e tudo mais, ela coloca ali uma pessoa que não tem uma geladeira e troca ali pela geladeira, enfim, tem alguns projetos sociais. E a gente não vê
né? Pelo menos eu nunca vi, não tive conhecimento. E olha que eu sou bem antenado dessas questões. Eu nunca vi, por exemplo, a BRK fazer nenhum tipo de promoção nesse sentido, né? Então, fica ainda mais grave porque não tem uma contrapartida da própria empresa nesse sentido, né? Porque não é uma obrigação, né, da empresa, mas... Sim, claro. Pedrinho, a maioria... Desculpa, chama Pedrinho, tá? Sim, não. Pedrinho, as maiorias das empresas, elas mantêm projetos de retorno social, né? Seja com patrocínios, Sim. através da Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, enfim. Mas hoje, o que eu mais queria da BRK era que ela atendesse à finalidade do contrato. Sim. Ainda que esse contrato seja questionável. Sim. Entendeu? O que está precisando hoje? Melhor atendimento à população. Um exemplo simples também que eu posso dar aqui é uma central de atendimento à população. Sim. O cidadão que mora no Iguaíba vai ter que se deslocar lá do Iguaíba para cá, para nossa vizinhança aqui, distante. Avenida 9. Né, para chegar aqui e dizer, não, se eu fazer acordo, a gente vai cortar sua água. Então não há quero negociar aqui um débito, comprei uma casa, tem um débito. Não é aqui, é pelo WhatsApp. Aí tu vai no WhatsApp, que é um robô. Sim. Não é aqui, só tem que mandar um e-mail. Aí recebe um e-mail, não, você tem que ir na loja. Isso eu estou falando casos reais. Sim. Não, e o menino Márcio Calvé, que participou no programa passado, ele falando exatamente isso. Pois que ele já foi 500 vezes lá e não consegue resolver o problema. Inclusive, ele vai conversar contigo porque ele vai resolver entrar na justiça. E aí você acaba resolvendo isso no judiciário. Sim. Entupindo o judiciário. A gente tem eu até deixo aí pauta, eu posso trazer outros colegas. Certo. A gente tem um judiciário muito pequeno para Passo. A gente tem um juizado numa cidade desse tamanho. Quando Ribamar tem 2, a gente poderia ter 2. Sim. Ou até 3. Né? Isso aí é uma discussão de outro programa. Né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que a BRK ela não está atendendo a população como ela deveria. Sim. Não podemos aceitar porque tem água todo dia na minha casa, mas o serviço é ruim. A cobrança é duvidosa. Sim. Tá? E outros serviços não são prestados, como por exemplo o recolhimento de esgoto, que isso me incomoda profundamente. Sim. Se hoje, quando chove, eu não posso ir ao centro de manhã porque eu não vou conseguir passar ali no Pátio Norte, é porque o esgoto que está sendo derramado no Rio Paciência está entupindo aqui. Sim. É uma questão de lógica. Se eu estiver errado, se algum engenheiro ambiental, algum engenheiro da BRK vier aqui dizer não é isso e tal, beleza, a gente vai discutir. Se ele me convencer, Sim. eu mudo meu pensamento. Mas eu entendo que se enquanto a BRK não fizer a sua parte, é apenas uma caima melhorada. Sim. Muito bem, eu acho que quando o doutor Eduardo coloca dessa história da caima melhor é exatamente isso, quer dizer, não fornecer água, hoje fornece, mas outro serviço que é básico, é necessário, Continua mesmo. Continua. E eu queria saber como é que está essa questão lá do Morada do Bosque, né? Que você explicasse aí como é que está essa situação. Foi até pauta, né, na semana passada, né? O que nós orientamos, eu estive lá semana passada numa reunião com as pessoas, eu orientei o seguinte, a cobrança tem que ser contínua, Sim. Principalmente no Ministério Público, que tutela os nossos direitos coletivos, ali, e nós propusemos o ajuizamento de uma ação popular para regularizar o fornecimento de água. É inaceitável. E aí, senhora prefeita Paula Azevedo, senhora secretária de Saúde, senhora secretária de Assistência Social, é inaceitável que um conjunto com 3 mil famílias, salvo engano, 3 mil casas, fique 8 dias sem água. 8 dias sem água, com crianças. Né? Idosos. Aí vem uma nota, vocês são jornalistas, estão acostumados a ler nota. Eu acho que diz nada com coisa nenhuma. Eu não quero aqui me vangloriar, né? Mas Sim. eu estou batendo nessa tecla na cultura, trouxe para cá. E aí acho que eu passei 2, 3 dias batendo, falando sobre essa situação, coloquei áudio no ar lá do pessoal dos moradores lá do residencial, e aí eles colocaram essa nota. E a gente vai continuar na luta, que a gente quer conversar com eles, para eles darem uma explicação, inclusive se o engenheiro da BRK se disponibilizar em falar sobre isso, nós vamos querer ouvir, porque acho que a população precisa ouvir. Por quê? A nota que eles deram nem bate, porque assim, qual foi o equívoco da BRK? É que eles disseram que era não sei quantos dias, só que
desde o primeiro dia da situação, o pessoal fazendo vídeo, botando nas redes, reclamando. Então, dá mais ou menos isso, quase 8 dias reclamando. 8 dias. Então, não bate com a informação da nota. E uma coisa... É só para inglês ver. Nota dessas empresas é só para enganar jornalista. Para a gente ler. Os dois lados, o bom jornalismo. Né? Tem um colega teu até que outro dia na rádio ele disse, eu não leio mais nota. Porque, veja bem, você não pode responder com uma nota, mostra com ações. Estava lá um trator cavando lá um buraco lá. Eu ia perguntar isso também, ainda tem esse problema, né, doutor? À noite. Que eles vão lá, por exemplo, já é uma luta para a prefeitura e tal, fazer aquele asfaltamento daquela rua. A gente sabe, enfim, tal, asfaltou, tchau. Aí quando passa um mês, aí vem a BRK. Não, às vezes é no outro dia. Aí quebra. E aí coloca um pó. Aí fica 3 dias, faz o asfalto, fica uma ondulação. Isso. E não sei se vocês notaram que Passo Meio agora está nessa guerra dos bloquetes. Sim. Daqui a pouco a cidade vai estar toda de bloquete. Quero ver como vai ser com a BRK e recuperar bloquete. Dá mais trabalho, né? E ninguém, é o que eu estou falando, é que ninguém, são pequenas coisas, tá cismando com pequena coisa, não é. É porque eu vou estar prejudicado como cidadão de Passo Meio. Não, mas isso aí, doutor Eduardo, eu não acho. Que é pequeno. Porque isso mexe com a mobilidade urbana, a trafegabilidade. O idoso pode tropeçar, uma criança pode se machucar. E aí, quem que vai pagar esse prejuízo? Porque... Olha a Avenida 13. Pois é, fica... Avenida 14. Que já são todas, né? Parece uma estrada de chão. Isso. Terminou, né? Fazer da pressão. Tu pode finalizar seu pensamento? Não, é só isso. Eu queria deixar agradecer o convite, Newton, Pedro e ao nosso amigo aqui que está na mesa e dizer ao Hélio... E deixe seu contato aí. E dizer aos cidadãos luminenses que exijam o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor em relação aos seus direitos. Não aceitem abusos. Doutor Eduardo, eu sei que traz sua consideração, Hélio. Só outra pergunta aqui que é importante. Teve um vídeo que viralizou aí na internet do cidadão que ia fazer lá, colher o dado do hidrômetro, né? Eu vi esse vídeo, eu vi. Então, assim, é um absurdo essas coisas assim. É o que eu estou falando. Então, registre a ocorrência, não precisa ir para a delegacia, jogue no Google Delegacia Online MA, façam sua ocorrência online. Façam a reclamação na Agência Nacional de Águas online. Façam a reclamação diretamente na página da BRK. Se não houver resposta, aí sim procure o PROCON, o Maranhão ou o Judiciário. Tá? Vou deixar meu telefone porque eu tenho um pretinho de 5 anos que me pede dinheiro. É 98406-1585. Muito obrigado. 98406-1585. Agradeço, de coração. Eu que agradeço a presença aqui do doutor Eduardo Cruz, que era só 25, 30, a gente conversou acho que mais de 45 minutos. Vai dar trabalho para editar, mas tudo bem.